Olá, prezados! Estou de volta com mais um vídeo da série Introdução à Inferência Estatística. E nesse vídeo de hoje eu vou introduzir alguns conceitos relacionados aos testes de hipóteses. Eu vou começar fazendo uma analogia na área criminal, que é uma forma bastante intuitiva de conseguirmos construir as ideias relacionadas a erro tipo 1 e erro tipo 2. Né? E também a relação, né? Uma balança que existe entre esses dois tipos de erro. Antes de seguir na aula, eu vou, como sempre, pedir que vocês se inscrevam no canal para que futuramente eu possa, então, oferecer novas ferramentas, coisas que eu tenho aí na minha cabeça, tá? Então, vamos começar. Uma analogia interessante é pensar no teste de hipóteses como um julgamento criminal. Então, a gente, simplificando aí, a gente enfrenta duas hipóteses, que são as seguintes: o réu é inocente e o réu é culpado. Então, nós iremos confrontar essas duas hipóteses, não é? E, então, geralmente na estatística, a gente dá nomes a essas hipóteses por meio de notações. E uma percepção inicial do próprio direito é que o réu é inocente até que se prove o contrário. Tá? Eu acho, então, que é bastante interessante começarmos por aí. E nós iremos identificar essa hipótese inicial, que geralmente favorece a primeira hipótese, no caso aí o réu é inocente. Para outras situações nós vamos considerar então essa primeira hipótese como aquela hipótese que nós estamos apegados a ela, e eu vou explicar isso ainda com mais detalhes. Mas essa hipótese nós iremos chamá-las de hipótese nula. Tá? E a expressão que geralmente utilizamos, ou notação, é H0 para a hipótese nula. E, bom, aqui a gente está utilizando, no caso do direito, uma coisa que a gente chama de indúbio pro réu, que é justamente preservar essa hipótese o máximo que puder, confrontando-a contra uma hipótese alternativa que nós iremos simbolizar por HA, tá certo? Então, uma coisa primeira que é interessante a gente observar é que a hipótese nula, aqui estamos aí representando por H0 em azul, geralmente é uma hipótese que nós nos apegamos a ela, porque cometer um erro sobre essa hipótese é bastante caro. Muito bem. A próxima pergunta que nós podemos levantar é: que tipos de erro um júri pode cometer? Isso, lógico, nós estamos considerando uma hipótese em que haverá júri. Então, possível tipo de erro que eu imagino que deve passar na cabeça de todos vocês seria declarar o réu culpado quando de fato ele é inocente. Então esse seria um erro cometido, e é um erro associado à hipótese nula. Esse tipo de erro nós iríamos chamar de erro tipo 1, tá certo? E o outro erro possível de se cometer é declarar o réu inocente quando de fato ele é culpado. E esse erro nós chamamos de erro tipo 2. Evidentemente, nós levantamos aí então uma pergunta que é a seguinte: que tipo de erro é pior de se cometer? Então, relembrando, nós temos aí nesse problema em particular dois tipos de erro: declarar o réu culpado quando de fato ele é inocente, declarar o réu inocente quando de fato ele é culpado. Então, a gente pergunta qual tipo de erro seria pior de se cometer. Eu imagino que vocês estejam aí internamente avaliando, bom, o que é pior? Declarar um réu culpado quando ele é inocente, ou declarar um réu inocente quando ele é culpado? Evidentemente qualquer tipo de erro é ruim, mas será que existe um erro pior?
Então existe um famoso, aqui eu vou fazer uma referência, né? Existe um famoso jurista inglês chamado Blackstone, que ficou até famoso por uma frase que ele promulgou, onde ele dizia que é melhor 10 culpados escaparem do que um inocente sofrer, né? Eu acho que essa é uma hipótese bastante razoável, né? E de maneira que nós poderíamos concluir que o erro tipo 1 é pior de se cometer, né? Então mandar, digamos, uma pessoa inocente para a cadeia é pior do que inocentar alguém que foi culpado. É lógico que existem questões subjetivas associadas a outros tipos de crimes e suas gravidades, né? Mas eu acho que é razoável pensar dessa maneira. Muito bem. Como que nós iremos representar esses erros, né? Erro tipo 1 e erro tipo 2, e como que nós iremos trabalhar, né, as questões associadas ao o quanto é pior ou o quanto é custoso, né, cometer esses tipos de erros. Uma coisa importante para a gente, então, é tentar colocar essas ideias em expressões matemáticas, né? E então vamos começar pensando no seguinte: eu vou tentar associar probabilidades aos tipos de erro, né? Então, o erro tipo 1, né, vamos relembrar, declarar o réu culpado quando de fato ele é inocente. Lembrem-se que a nossa hipótese nula era: o réu é inocente. Então, declarar o réu culpado é rejeitar a hipótese de que ele é inocente, né? Então, qual que seria o erro tipo 1? Seria rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeitar a inocência do réu, dado que a hipótese é verdadeira, ou seja, o réu é inocente. Então, vamos tentar tratar esse tipo de erro e a sua probabilidade associada. De maneira análoga, né, podemos então pensar na probabilidade de erro tipo 2. Percebam que o erro tipo 2, que seria declarar o réu inocente quando de fato ele é culpado, significa não rejeitar a hipótese H0, ou seja, não rejeitar a inocência do réu, quando na verdade a hipótese é falsa, ou seja, ele não é inocente, ele é culpado, né? Ok, então nós estamos aí com duas definições dessas probabilidades, né, de erro tipo 1 e erro tipo 2, que são então agora apresentadas de maneira matemática, né? Na verdade, uma probabilidade condicional: rejeitar H0 dado que H0 é verdadeira, não rejeitar H0 dado que H0 é falsa. E nós teremos então expressões, vamos dizer assim, mais simples, para não ter que toda hora ficar repetindo esse termo: probabilidade de erro tipo 1, probabilidade de erro tipo 2. Então é bastante comum, né, associarmos a probabilidade de erro tipo 1 à letra grega alfa, ao qual nós já dissemos, né, em aulas anteriores, nós chamamos nível de significância. Em geral, né, preferimos valores pequenos de alfa. Né? Por que valores pequenos? Nós queremos que a probabilidade de cometer o erro tipo 1 seja pequena. Né? Nós queremos que a probabilidade de cometer erros sejam pequenos. Como temos dois tipos de erro aí, nós iremos então associar essas notações para tentar simplificar a nossa comunicação. É bastante usual utilizar o valor de 5%, mas eu irei aí ainda falar um pouquinho mais sobre essas quantias, né? Esses valores, esses percentuais. E a notação que nós utilizamos para a probabilidade de erro tipo 2 é beta. Tá? Então, quando falar alfa, estou falando de probabilidade de erro tipo 1, quando falar beta, estou falando de probabilidade de erro tipo 2. Né? São notações usuais. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o erro tipo 1, tá certo? Então, suponha que o erro tipo 1 é 5%. O que nós estamos dizendo, então, é o seguinte: 5% é igual à probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Né? Como é que a gente lê isso? Significa que, para casos em que H0 é verdadeira, nós não queremos rejeitá-la em mais de 5% das vezes. Nós estabelecemos aí um limite, né?
Então, reiteramos assim a razão de escolhermos valores pequenos para alfa, né? Evidentemente, isso deve levantar já uma pergunta, né, que seria, olha, qual que seria o mínimo que nós poderíamos chegar, não é? Porque idealmente nós queríamos, né, não cometer nenhum tipo de erro, né? Mas temos que trabalhar com essa relação. E aí, né, vamos pensar aí nessa escolha de alfa como uma espécie de balança. Quando nós vamos pensar nesses erros, né, erro tipo 1 e erro tipo 2, uma coisa importante de se comentar é o seguinte: repito, o ideal seríamos não cometermos erros. Nem sempre isso é possível. E temos que lidar com essa relação aí, né? Uma outra questão é, a gente consegue, então, matematicamente, demonstrar que se nós buscarmos uma coisa bastante razoável, que seria minimizar as probabilidades de erro tipo 1 e erro tipo 2, nós não conseguimos minimizar as duas ao mesmo tempo. E aí nós temos que lidar com essa balança, tá? Se o erro tipo 1 é perigoso ou especialmente custoso, escolha um nível baixo de significância. Por exemplo, 1%. O objetivo qual é? Nós queremos ser muito cautelosos sobre rejeitar H0. Então demandamos fortes evidências a favor de HA, ou seja, a hipótese alternativa, antes de tomar a decisão. Pensem no seguinte: você declarar um réu culpado quando ele é inocente é bastante custoso. Pode ser razoável, né, considerarmos aí níveis de significância baixo, ou seja, estamos dispostos a cometer pouco erro, né? Agora, se nós estamos numa situação, por exemplo, de fabricação de componentes eletrônicos, digamos chips, né, para computadores, aí talvez nós estejamos dispostos a cometer mais erro, né, porque, bom, digamos, 5 peças falhas em um lote de 100, talvez não seja tão problemático como enviar um inocente para a cadeia, né? Então, essas questões relacionadas ao nível de significância, evidentemente, estão associadas também ao tipo de problema, né, que nós temos que enfrentar. Por outro lado, se o erro tipo 2 é relativamente mais perigoso ou mais custoso, escolha um nível de significância maior, por exemplo, 10%. Né? O objetivo, né, nós queremos ser mais cautelosos sobre não rejeitar H0 quando ela for falsa. Então, é importante termos em mente o seguinte: nós não na prática, né, quando estamos lidando com problemas que envolvem possibilidades aleatórias, nós temos que trabalhar essas probabilidades, tá certo? Nem sempre é possível vivermos no mundo ideal em que não cometemos erros, né? E a partir daí que a estatística procura explicar, né, como lidar com essa relação aí de custo, tá certo? Eu vou agora apresentar uma tabelinha onde nós tentamos resumir essas questões que discutimos até agora. Relembrem que o erro tipo 1 significa rejeitar H0 quando não deveríamos, e a probabilidade associada é alfa, né, que é o nível de significância. Então, na nossa tabela, que é uma tabela de a decisão tomada versus a verdade, nós temos então o alfa associado à seguinte cédula. Nós rejeitamos H0, né, é a decisão, quando na verdade H0 é verdadeira. Né? O erro tipo 2 significa não rejeitar H0 quando deveríamos, e a probabilidade associada é beta. Né? Então, na nossa tabela, não rejeita H0, dado que H0 é falso. E outra medida importante para nós é o poder, né? É o poder de um teste. Isso será abordado com mais detalhes mais no final, tá? E ele representa a probabilidade de rejeitar H0 quando deveríamos, né? Ou seja, é 1 menos beta. E aí nós completamos nossa tabelinha aí com 1 menos alfa e 1 menos beta,
representando os casos em que não rejeitamos H0, dado que H0 é verdadeiro, e o caso em que rejeitamos H0, dado que H0 é falso, tá certo? O objetivo nosso sempre será manter alfa e beta baixos e realizar, né, essa relação de custo aí que existe entre os tipos de erro. Muito bem, se a hipótese alternativa for realmente verdadeira, qual é a chance de cometermos um erro tipo 2? Ou seja, deixarmos de rejeitar a hipótese nula mesmo quando deveríamos rejeitá-la. Nesse caso, a resposta não é óbvia, tá? Se o parâmetro real da população estiver muito próximo do valor nulo, será difícil detectar uma diferença e rejeitar H0. Se o parâmetro da população for muito diferente do valor nulo, será mais fácil detectar uma diferença. Claramente, beta depende da diferença entre a estimativa e o valor nulo. Nessas observações, eu estou adiantando, então, questões que irão ficar mais claras quando abordarmos, né, estimadores, por exemplo, como média amostral, proporção amostral, onde conhecemos a distribuição e podemos calcular as probabilidades associadas aos tipos de erros, né? Erro tipo 1, erro tipo 2, enfim. Tudo isso irá ficar mais claro nas próximas aulas, ok? Não esqueço então de pedir que vocês continuem acompanhando o site passeioaleatório.com, que também pode ser acessado por meio do QR Code. Peço também que, mais uma vez, né, que vocês se inscrevam no canal e que acompanhem aí outros vídeos da nossa playlist, né? Um abraço muito forte para vocês e até a próxima aula.